Bom dia mais uma vez. Bom dia. Primeira vez aqui? Presencialmente, Ah, é? online, há um bom tempo. Ah, você acompanha os ensinamentos online? Como é teu nome? Éder. Isso, Ah, legal. Acho que eu já te vi online, hein? Por aí. Nos ensinamentos, talvez. O teu nome, assim. É. muito distante. Mora onde? A China Mora na China? E tá a passeio aqui ou a trabalho? esperando Ah, é? país. Oh, que coisa boa. Né? Temos pessoas vindo da China aqui, hein? Acompanho, eu vejo o exemplo de vez em quando na tela quando assisto online. É isso, né? Você vê como as distâncias são relativas, né? É, Um Éder na China, mas de certa forma uma pessoa familiar, né? familiar. É. Que bom, seja bem-vindo, viu? Bom, gente, vamos então retomar o estudo do Gampopa. Semana passada a gente viu, passamos, né, sobre o tema do karma, né, a ação e os frutos, como sendo uma das meditações trazidas pelo Gampopa, assim como a meditação sobre o sofrimento de Sansara, para fazer o enfrentamento ah, ao apego às experiências de Sansara, né? E hoje a gente vai entrar no terceiro antídoto ah, contra o apego à felicidade para si só, que é a meditação sobre amor e compaixão, amor, bondade e compaixão. E vamos ver se a gente consegue dar essa dimensão mais prática mesmo nesses ensinamentos, né? Não só teórico, estudo teórico do ensinamento, mas também como a gente coloca isso numa prática cotidiana, né? Talvez o ensinamento anterior sobre a ação e os resultados ah, tenha uma dimensão ainda mais direta no caráter pragmático mesmo dos ensinamentos, porque ali a gente viu condutas, né? A serem adotadas do ponto de vista da virtude e tal, no dia a dia, três com o corpo, quatro com a palavra, três com a mente, ah, que no certo sentido também dialogam com essa dimensão prática do ensinamento, né? Aí não só a meditação sobre ação e resultado, mas uma postura, uma ação na vida alinhada ao que o texto traz como uma atitude, digamos assim, capaz de funcionar como um antídoto ao apego às experiências do samsara. Então, hoje a gente vai falar sobre o amor, bondade e compaixão e vamos ver se a gente encontra 5 minutos para meditar um pouco sobre a técnica que é trazida pelo texto como uma maneira de cultivar essas qualidades, faculdades, amor, bondade e compaixão, para que isso não fique só uma reflexão teórica, mas ela é bastante prática mesmo, né? O ensinamento convidando a prática mesmo da meditação como uma maneira de fazer o enfrentamento ao apego, a uma atitude mais voltada a si, né? Uma atitude mais autorreferente, de buscar a cessação do sofrimento, a paz e a felicidade por si só, né? O texto traz aqui uma. Eu fiquei surpreso. Queria que. Olha o Lama aqui fazendo uma ousadia. Queria que o Gampopa trouxesse a referência aqui exata de onde ele tirou, mas ele não, pelo menos o texto que a gente tem não tem a tradução. Eu não fui no tibetano para ver se, mas imagino que a nossa tradução foi cuidadosa e não negligenciou essa informação, porque ele traz uma atitude
a, digamos, referente ao pequeno veículo, que a gente chama de Theravada ou Hinayana e tal, é, como sendo algo a ser superado, digamos assim, né? O texto vai dizendo, 265. Ele fala: estudaremos agora a meditação sobre o amor e a compaixão, que é o antídoto do apego à paz do nirvana, a paz para si próprio, né? Como eu falei, algo autorreferente. Apegar-se à felicidade da paz do nirvana é aspirar a ele somente para si, a ela, né? Somente para si. E por falta de amor aos outros seres, não agir em benefício deles. Essa atitude é própria do pequeno veículo, e aí abre aspas. Para o meu bem pessoal, devo abandonar o bem de muitos seres. Colocando muito alto o meu interesse pessoal, eu o realizo no grau supremo. É, porque sempre se faz essa referência de que, na prática do Mahayana, a postura do amor, bondade e compaixão, digamos, é um diferencial do que seria a prática do Theravada, né? Mas eu já vi também muitos praticantes Theravada trazendo a referência do cuidado com o outro, até como um meio de superação do apego a si próprio, né? É, então, assim, particularmente, eu tenho uma certa resistência a imaginar que a prática do Theravada ignora o amor, bondade e compaixão. Mas tem essa referência aqui que o Gampopa trouxe e eu queria saber qual é esse texto, né? O texto aqui do Gampopa não traz. É, mas independentemente de ah, cultivar uma esse tipo de distinção com juízo de valor e tal, é, porque não tenho a menor dúvida que vários praticantes do Theravada têm uma postura diante da vida plenamente amorosa e compassiva com os outros seres, assumindo isso, mas entendo que, eventualmente, a maneira de se praticar o Dharma pode enfatizar mais a atitude do amor, bondade e compaixão nas escolas Mahayana, e por isso esse diferencial sempre bem marcado aqui, né? Então, o texto vai dizer: ao contrário, quando o amor e a compaixão estão incorporados em nós, nossa afeição pelos seres é tal que não suportamos aspirar somente à nossa liberação pessoal. Portanto, meditaremos sobre o amor e a compaixão. Mestre Manjushri Kirti dizia: o adepto do grande veículo não deve um único instante renunciar ao amor e compaixão, ou seja, amor e compaixão como sendo de fato um traço bastante característico das escolas do grande veículo, né? Mahayana e Vajrayana. E ainda, fazer o bem aos outros é cuidar deles com amor e compaixão e não com ódio. Então, a gente vai ver mais adiante, né, que o quarto antídoto, que tem a ver com o desconhecimento do caminho que leva de fato ao despertar, nós vamos ver nas próximas semanas, está diretamente relacionado ao cultivo da mente do despertar, ou da bodhicitta. E a bodhicitta, fundamentalmente, é uma profunda aspiração, e nós vamos ver a bodhicitta da aspiração e aplicação, né? É o que vai tratar das seis paramitas e daí por diante. Mas essa disposição mental ela, na perspectiva mahayana, ela é a condição fundamental para se alcançar o estado de Buda. Por isso que a gente toma refúgio e gera bodhicitta, porque é, é, essa dinâmica, essa motivação atrelada à perspectiva é, da cessação do sofrimento de todos os seres sencientes é a condição para eu, de fato, transcender é, todo e qualquer vínculo, relação, digamos, a, com aquilo que não é o despertar último, digamos assim. E, de certa forma, esse capítulo, quando fala do amor, bondade e compaixão como antídoto para o apego à paz para si, num certo sentido, aponta que a liberação individual ela ainda não é a liberação última.
num certo sentido, o estado de Arhat, que é o, a, o, né, a busca final da prática Theravada, ela ainda não é a liberação última. É um estado bastante elevado, mas não é ainda a prática, o estado último de liberação, o estado de Buda. Portanto, ainda há um grilhão, assim, é no momento em que se de fato desenvolve a atitude de alcançar o despertar para o benefício de todos os seres, que eu de fato abro a mente para a perspectiva da budeidade, na perspectiva da escola Mahayana. Então, ah, simplesmente desenvolver amor, bondade e compaixão sozinho não leva, na perspectiva Mahayana, ao estado de Buda, porque é preciso, nessa perspectiva, a acumulação daquilo que a gente chama de acumulação de mérito, né? Com a prática do amor, bondade e compaixão, mas também o desenvolvimento da sabedoria. Essas são as duas condições, mas nesse momento, o cultivo da prática do amor, bondade e compaixão já é um antídoto para algum tipo de apego que ainda aprisiona no samsara. A perspectiva da cessação do sofrimento por si só, que ignora a cessação do sofrimento de todos os seres. Isso ainda é um apego e que precisa ser superado. Então, a gente vai falar sobre amor, bondade e compaixão aqui, e na sequência a gente vai colocar a perspectiva já da bodhicitta como sendo essa condição sem a qual o despertar último não pode ser alcançado na perspectiva do Mahayana. A gente vai ver o que é isso nos próximos domingos aí, em que a gente estiver tratando do texto. Mas então vamos lá. Ah, o texto fala em as diferentes formas de amor, o objeto de amor, em que consiste o amor, como meditar sobre o amor, os sinais de sucesso no treinamento do amor e as virtudes da meditação sobre o amor, né? Então vamos lá. Qual que é o objeto do amor? O que que se busca fundamentalmente é, com uma atitude amorosa, né? É, fundamentalmente, né, podemos começar pelo que consiste. É a profunda aspiração pela felicidade do outro. É, na perspectiva budista, esse outro aqui é um outro majestático, ou seja, a profunda aspiração pela felicidade de todos os seres. Onde quer que essa felicidade esteja, é uma aspiração pela felicidade, portanto, desapegada. É, da forma como o outro entender que aquilo é o meio pelo qual ele alcançará a felicidade. Eu não devo entrar muito no mérito se eu concordo ou não com o critério pelo qual uma outra pessoa entende que será feliz agindo dessa ou daquela forma, entende? Fundamentalmente é uma postura que aspira que o outro encontre a felicidade onde ele imagina que a felicidade está, no primeiro momento. Portanto, se eu sou, né, a perspectiva do amor que a gente tem muito no Ocidente, eu sou casado, mas a outra pessoa entende que ela não vai ser mais feliz estando comigo. Ela quer se separar, ela quer viver com outra pessoa, não quer se relacionar com ninguém, daí por diante. Uma atitude amorosa é respeitar a decisão do outro. Se eu amo aquela pessoa, eu desejo que ela seja feliz.
Não, não é autorreferência, não é em relação a mim. Eu amo, eu quero de volta o amor da outra pessoa. Não, eu amo aquela pessoa, eu quero que ela seja feliz. Se a felicidade dela estiver comigo, que sejamos felizes. Se a felicidade, ela entende que a felicidade não está mais no nosso relacionamento e ela busca se separar, se eu amo aquela pessoa, eu respeito a atitude e aspiro que ela seja feliz da forma como ela imagina que será feliz, não mais no relacionamento. Quantas pessoas conseguem se relacionar com a ideia de amor nessa perspectiva? Porque a gente sempre está pensando que é, o amor pressupõe algum nível de reciprocidade naquilo que se sente, e daí por diante. Não é bem assim que pensa, é, não é bem assim que é descrita a perspectiva de Janwa, que é amor, nos textos budistas. É uma atitude ah, incondicionada, que não pede, que não condiciona, que não pede nada em troca, numa lógica de retributividade, entendeu? É simplesmente aspirar a felicidade do outro onde quer que ela esteja. Eu posso ter um senso crítico e dizer, puxa, mas ela acha que vai ser feliz é, maltratando as pessoas, tripudiando. Eu posso tentar convencê-la de que talvez isso não seja a melhor maneira, porque eu a amo. É, meu filho adora jogar futebol e ele não gosta de perder. E eu amo meu filho, eu quero que ele seja feliz. Ele às vezes imagina que ser feliz é ganhar sempre. E eu, de alguma forma, tento, no papel de pai, ensinar que é, talvez a felicidade esteja em se encontrar com os amigos, em confraternizar, em brincar, né? Não ganhar necessariamente. Eu posso tentar ensiná-lo. Mas a vida também vai ensinar, né? Tá fora da minha governabilidade e tal. Eu aspiro que ele seja feliz. Eu posso ter um senso crítico, e não preciso aceitar só o critério do outro sobre o que é ou não ser feliz, entende? Eu posso me posicionar, mas ainda assim, a minha atitude amorosa é que ele seja feliz, que ele seja feliz ganhando, que ele seja feliz perdendo também, que ele se divirta e daí por diante, e a forma como ele vai aprender com a vida, com o pai, com a mãe, com os amigos. Se vencer sempre é ou não sinônimo de felicidade, está fora da minha governabilidade. E eu não devo impor isso a ninguém. Eu respeito a posição do outro, mas posso ter meu senso crítico. E se tiver ao meu alcance, eu puder falar a respeito, eu posso me colocar, mas eu preciso respeitar o caminho do outro sem macular aquilo que é o fundamental, que é a minha aspiração pela felicidade do outro, onde quer que ela esteja. Às vezes é duro enxergar que as pessoas, às vezes, ah, interpretam o caminho pela felicidade de uma maneira que talvez não seja aquela com a qual a gente está confortável, digamos assim. E aí a gente vai ver que amor, bondade e compaixão caminham sempre juntos. Porque aquilo que eventualmente uma pessoa imagina que vai trazer felicidade, eventualmente vai trazer sofrimento. E eu, estando no mundo, vou trabalhar com essas duas motivações, né? A felicidade, eu aspiro à felicidade e as causas da felicidade para os outros, e aspiro à cessação do sofrimento e a causa e a cessação das causas de sofrimento para os outros seres, porque essas coisas vão andar muito juntas. A gente vai falar bastante a respeito disso. Até aí, tudo bem, gente? Qual é a técnica? Como eu cultivo essa atitude de amorosidade na perspectiva dos ensinamentos do Senhor Buda? A aspiração pela felicidade
está diretamente relacionado, o texto vai dizer aqui, meditamos sobre o amor, apoiando-nos no sentimento de gratidão. Então, a chave para eu cultivar uma atitude amorosa é reconhecer a, a bondade dos outros, a ação dos outros. E a partir daí desenvolver uma atitude de gratidão. Ah, e aqui a gente vai ler, mas eu vou trazer outras referências também que eu acho que são importantes, dado ao contexto complexo da nossa realidade, é, das relações que a gente cultiva e daí por diante. Outras referências também que a gente poderia usar para o cultivo, para o treinamento deliberado de uma atitude amorosa, tá? Então nós estamos entendendo que o antídoto para uma atitude autocentrada e autorreferente é uma atitude amorosa. Não um amor romântico, mas uma atitude de amor-bondade. Essa é a melhor tradução para Tianguá. A maneira de eu deliberadamente cultivar isso é ter a gratidão como uma referência. Ser capaz de enxergar a bondade ou, eventualmente, simplesmente a ação do outro, que de alguma forma traz algum benefício para mim. O exemplo clássico que o texto traz é a nossa relação com a nossa mãe, né? E nós vamos ver aqui como o texto sugere a cultivar uma atitude de amorosidade a, em relação à mãe e a partir daí expandir para todos os seres, né? Ah, sobre qual perspectiva? Se eu nasci, eu tenho uma mãe, pelo menos eu como um ser humano. Tem várias formas de nascimento, né? Tem, às vezes, nascimento espontâneo, instantâneo, pelo calor, pela umidade. Isso é um dos tipos de nascimento que existem no budismo. Mas, para nós, humanos, todos nós temos uma mãe, porque a gente nasceu de um útero de uma mãe. E aí o texto vai descrever tudo aquilo que nossa mãe fez por nós para que estejamos vivos, né? Por mais que por mais que eu possa trazer a ideia daqueles que têm uma relação difícil com a mãe, né? É, não fosse o útero da sua mãe, você não teria nascido. Não fosse aquilo que sua mãe colocou é, na sua boca ao longo de 9 meses para alimentar-se e, por via de consequência, alimentar o bebê que está no útero, você não teria sobrevivido. Existem estudos que mostram que a falta de amorosidade plena leva à incapacidade de sobrevivência de um ser que vem ao mundo, né? Se ele for relegado, se ele não tiver a proteção, o calor, o afeto, o alimento e daí por diante, ele dificilmente sobreviverá. Então, mesmo que eu tenha uma relação difícil com a minha mãe, ou uma relação complexa, digamos assim, imagino que é natural, né? Todo mundo tem a. Imagina um lama psicanalista falando, todo mundo tem problemas com a mãe. Isso não impede que eu seja capaz de reconhecer o valor e ter uma gratidão profunda pela minha mãe, pelas mães em geral. E por que que eu falo pelas mães em geral? E aí eu trago um outro gancho importante para o cultivo do treinamento do amor-bondade. Ah, na perspectiva budista, existe um ciclo de renascimentos constantes, né? O texto vai dizer que
A minha mãe provavelmente foi minha mãe em muitos renascimentos, né? E não só a minha mãe foi minha mãe, mas todos os seres sencientes, de alguma forma, em alguma vida, foram minha mãe também. Por que isso? Por um aspecto fundamental do olhar budista para a realidade, que é uma lógica de interdependência. Então, num fluxo de renascimento ah, constante, onde tudo e todos estão intrinsecamente relacionados, é de se imaginar que as formas pelas quais eu renasci ao longo de tempos imemoriáveis são múltiplas e que múltiplas vezes os seres podem, sim, de fato, ter sido a minha mãe. E a partir daí, então, o texto traz a perspectiva de imaginar que o sentimento que eu tenho de gratidão pela minha mãe e que faz com que naturalmente eu desenvolva uma atitude de aspirar à sua felicidade possa se aplicar a todos os seres, na medida em que todos os seres em algum momento também foram a minha mãe. Isso é uma das maneiras de meditar e cultivar a atitude de amor-bondade como um treinamento deliberado. Mas eu traria outras perspectivas e talvez uma que seria até mais fácil, e eu até trago a referência quando a gente faz o treinamento da mente, Lojong, numa perspectiva secular, a, a partir de um protocolo que foi desenvolvido por um geshe da tradição Gelupa, por uma pesquisa de meditação em compaixão como uma forma de fazer o enfrentamento à ansiedade, depressão e daí por diante. O Geshe Lobsang Tenzin, que é responsável pelo monastério lá de Drepung de Atlanta, pegou a prática de Lojong e apresentou ela numa maneira secular de se praticar, portanto, retirou alguns argumentos que seriam mais da tradição budista para apresentar um protocolo que fosse possível de ser aplicado por qualquer pessoa, independentemente da sua tradição e daí por diante. E na hora de você desenvolver, cultivar o amor, bondade e compaixão, ele utiliza também o critério de gratidão, mas muito baseado numa lógica de interdependência em si. Não necessariamente tendo que trazer a figura da mãe, você pode trazer a figura da sua mãe. Mas como você desenvolve uma atitude de amor-bondade, de apreço, de estima, de respeito por todos os seres sencientes? Se você fizer um simples exercício de imaginar, por exemplo, Wagner, me diz a coisa mais bacana que você alcançou na sua vida. Tem algumas. Alguma, pode citar. O nascimento da minha filha. E, por sinal, hoje é o Dia dos Pais. Hoje é o Dia dos Pais. Eu vou falar dos pais também aqui hoje, não vou perder o gancho. Veja que, para que isso pudesse ter acontecido, inúmeras causas e condições foram necessárias. Para que a sua filha tivesse nascido, você precisou nascer. Para que você tivesse nascido, você teve um pai e uma mãe. Esse teu pai e essa tua mãe chegaram com algum nível de saúde em condições de ter o Wagner como filho. Eles se alimentaram, eles estudaram, eles tiveram uma casa para morar, eles tiveram um teto. Alguém construiu essa casa. Alguém colocou comida na mesa dos teus pais e na tua. Todos os trabalhadores que se envolveram para cultivar a batata, o feijão, o arroz, a carne. Alguns animais morreram para alimentar o seu pai e a sua mãe. E você? Estradas foram construídas, meios de transporte foram construídos para que a existência confortável dos teus avós e dos teus bisavós e daí por diante pudessem, de fato, chegar ao cume do nascimento do Wagner, que, por sua vez, encontrou uma pessoa que deu à luz a sua filha.
Quando a gente começa a olhar exponencialmente a relação de interdependência entre todos os seres, independentemente da ação deles no mundo, ter a intencionalidade direta de viabilizar que um dia sua filha nascesse, independentemente dessa intencionalidade direta, é natural, é bem possível que eu possa desenvolver uma atitude de gratidão por todos os seres sencientes, que de uma forma direta ou indireta contribuíram para aquilo que foi uma das coisas mais preciosas que aconteceram na sua vida. Sob essa perspectiva, quando eu dissolvo a perspectiva que ignora a total interdependência entre todos nós, quando eu desenvolvo uma atitude, portanto, lúcida diante do caráter de interdependência entre todos nós, é muito fácil desenvolver uma atitude de gratidão por todos os seres sencientes. A gente não estaria aqui se alguém não tivesse construído esse templo para a gente poder estudar o Dharma, se pessoas não tivessem vindo para essa área do, do nosso país desenvolver toda essa região. Trabalhadores vieram de vários cantos do Brasil para trazer algum nível de progresso, de condição, para que a vida pudesse prosperar, a tal ponto da gente ter a bênção de receber lamas, né, receber autorização de um mestre como Kalu Rinpoche para abrir um centro de Dharma aqui no Brasil, lamas fossem convidados, Lama Sonan, Lama Trinley, para que o Dharma pudesse florescer aqui e a gente estivesse nesse momento agora estudando Dharma. Como não levar em consideração uma cadeia inesgotável de pessoas que contribuíram direto ou indiretamente, mesmo sem ter intencionalidade? O trabalhador que veio de outras regiões do Brasil e veio trabalhar aqui em Brasília, talvez não imaginasse que um dia um centro budista fosse ser construído lá no condomínio Jardim América. Não importa. Se o motorista de ônibus me leva para minha faculdade, a tempo de eu fazer a minha prova e poder me formar e daí por diante, ainda que ele seja um trabalhador remunerado, esteja fazendo só o seu trabalho, eu, quando desço do ônibus, posso muito bem agradecer e dizer obrigado, porque ele me conduziu. E sem a condução daquele trabalhador, eu não teria chegado na faculdade a tempo, assim como o pessoal da cantina que fez a comida, o pessoal do Xerox que tirou o Xerox quando eu precisava estudar antes da prova, porque não deu tempo para estudar todos os livros. Se eu passo a desenvolver um olhar diante da vida a partir dessa perspectiva de interdependência, uma atitude de gratidão é natural. E a partir da gratidão, uma profunda aspiração que aquele motorista do ônibus chegue em casa com saúde e possa encontrar com saúde seus filhos e ter uma comida em cima da mesa para poder comer e daí por diante. É uma total mudança do seu olhar diante da vida. E eu não preciso necessariamente vincular só a uma perspectiva especulativa de que todos os seres um dia foram a minha mãe e por isso eu preciso desenvolver amor, bondade por todos os seres que hipoteticamente um dia foram as minhas mães. Eu acredito nisso. Mas e quem não acredita? Eu posso muito bem, como nesse protocolo que eu falei, um protocolo secular de prática de treinamento em compaixão, desenvolver uma atitude incondicionada de gratidão, e aí, a partir daí, de afeto, de estima, de apreço, de aspiração pela felicidade dos outros, pelo simples aspecto de interdependência entre todos nós. Essa é uma outra maneira de cultivar deliberadamente essa atitude. Uma terceira maneira que eu acrescentaria aqui, pegando o gancho do Dia dos Pais. Bom, falam da mãe, né? E é absolutamente legítimo falar da mãe, sem sombra de dúvida. Mas eu vivi a experiência de ser pai. E eu sei o que ela. Assim, isso não é dos livros, isso é da experiência vivida. É, o quanto transforma. E eu tenho uma. Muito legal, assim, eu vi uma, uma postagem no Instagram de um médico dizendo do ponto de vista fisiológico o que o nascimento de uma criança provoca, estudos muito sérios mostrando uma mudança fisiológica no homem no momento em que seu filho nasce. Uma alteração endócrina de hormônios e uma série de coisas ali que eu não vou entrar em detalhes, mas
algo acontece no momento em que uma criança nasce, para a mãe, indiscutivelmente, absolutamente indiscutivelmente, e para o pai também. E eu senti isso. Tô falando, eu sei. Quando colocaram meu filho na minha mão, nos meus braços a primeira vez, o que que aconteceu naquele momento? Ah, e eu consigo imaginar, portanto, o que uma mãe sente quando um filho nasce e o que um pai sente quando um filho nasce. E o sentimento de afeto, de cuidado, de profunda aspiração, que essa criança seja feliz da forma como ela quiser e puder, e um sentimento de profunda gratidão, porque por meio da relação que eu tenho com meu filho, eu experimento a realidade de uma maneira particular. E é a existência dele que me proporciona isso, né? Ah, tem uma, quem é pai de crianças dessa geração mais nova, digamos, tem uma banda que chama Tiqueque, não sei se vocês conhecem. Vocês não têm um filho de 8 anos, mas quem tem filho de 6, 8 anos, quem está assistindo e vai assistir, vai saber quem é o Tiqueque. Tiqueque é uma banda dessas para crianças e tal. Tem uma outra que eu adoro que chama Pequeno Cidadão, que é com o Arnaldo Antunes, o Edgar Escandurra, mas já é de uma geração um pouco mais. Mas o Tiqueque tem uma música que vai falar. Ele vai falar que o pai nasce quando. Eu nasci como pai quando meu filho nasceu. Não existia um pai aqui. Eu nasço pai quando meu filho nasce. Isso é fundamental, porque acontece alguma coisa ali, entendeu? E a partir dessa perspectiva eu consigo imaginar o que sente um pai, o que sente uma mãe, a profunda aspiração de felicidade pelo meu filho e enxergando em todos os seres, né, assim, sencientes e tal, seres humanos, mas animais também, o profundo sentimento de cuidado, de proteção, para que esse ser possa florescer ah, e encontrar felicidade. Então, eu diria que existem várias formas da gente cultivar deliberadamente um treinamento em amor-bondade. O texto sugere um, falando, considerando que todas as mães foram todos os seres foram nossa mãe em alguma existência, mas a gente pode também meditar sobre a interdependência, sobre a atitude daquele que, não só daquele que recebeu o amor incondicional, o cuidado e tal de uma mãe, mas daquele que também enxerga esse potencial em si de dar para aquele que depende de você como um pai para um filho. É, e daí por diante. Ou seja, eu não preciso só me imaginar na condição de filho recebendo, eu posso me imaginar também na condição de pai dando e me transformando no momento em que eu estabeleço uma relação como essa, e aí poder olhar para todas as crianças, para todos os seres que são filhos também, porque nasceram é, de alguém e em que medida, né? Há uma condição envolta em proteção e cuidado nessa relação de parentalidade. Tudo bem, gente? Faz sentido essa prática para vocês? É, porque ela, porque ela para proporcionar essa experiência transformadora, ela não pode ser artificial, ela não pode ser fabricada. Você tem que manusear no seu coração algo que você reconhece. Eu sei o que é. Com isso aqui eu consigo trabalhar. E todo mundo tem isso dentro de si. Então, a maneira da gente praticar isso, eu queria fazer 5 minutos dessa prática com vocês, é dessa forma. Eu vou conduzir essa meditação com vocês e eu queria que nos próximos 5 minutos a gente cultivasse uma atitude de amor incondicionado. Vamos fazer? Então vamos lá.
Então, para a gente começar a nossa meditação, vamos primeiro estabilizar um pouco a mente. Eu vou pedir para vocês voltarem a atenção para a respiração, processo natural de respirar. Vocês não precisam contar os ciclos de respiração, eu mesmo vou contar. Quero que vocês simplesmente voltem a atenção de vocês à consciência tátil do ar entrando e saindo do corpo. Seja percebendo o ar entrando pelas narinas, ou o movimento do abdômen ou da caixa torácica. Encontra a respiração e permanece em plena atenção nela. E uma vez tendo estabilizado a mente com foco na respiração, eu vou convidar vocês a fazer um treinamento deliberado de cultivo de amor-bondade. Eu vou oferecer 3 opções para vocês. Para aqueles que quiserem, meditem sobre a atitude de gratidão por tudo aquilo que sua mãe fez por você. Desde o momento em que você estava no útero dela, até o momento do nascimento, do teu desenvolvimento como criança, como jovem, como adulto. E a partir daí cultive deliberadamente um sentimento de gratidão, não só por ela, mas por todos os seres. Na medida em que, por uma perspectiva de interdependência, todos os seres, ao longo de todas as nossas existências, foram nossas mães inumeráveis vezes. Uma segunda forma de você cultivar isso é escolher uma realização que você teve na vida, algo que você tem muito apreço. Escolha e aí reflita. Quantas pessoas direta ou indiretamente contribuíram para que você alcançasse essa realização? Comece das pessoas mais próximas e vá expandindo. E perceba a rede de interdependência entre todos os seres. E perceba o natural sentimento de gratidão, porque sem elas você não teria alcançado essa realização. E permita que esse sentimento de gratidão preencha todo o seu ser, por todos os seres sencientes. E uma terceira, se você é pai, se você tem um afilhado, se você ajudou alguém a florescer na vida,
Se concentre nesse sentimento de profunda aspiração pela felicidade daquela pessoa, daquela criança, daquele ser, e expanda essa perspectiva na medida em que todos os seres tiveram alguém, encontraram em alguém esse mesmo tipo de disposição mental. E a partir daí, uma profunda aspiração, portanto, pela felicidade de todos os seres. Escolha uma dessas meditações e cultive um sentimento de profunda aspiração pela felicidade de todos os seres. Perceba o caráter de interdependência entre todos nós. Se você está aqui hoje, é porque uma rede inesgotável de pessoas, de ações, de afetos, contribuíram para que você estivesse aqui. E a partir desse sentimento de profunda gratidão, repita mentalmente: possam todos os seres alcançar a felicidade e as causas da felicidade. Conecte isso com a sua respiração. Imagine uma esfera de luz na altura do seu coração. Quando você inspira, essa luz fica mais radiante, mais forte, mais incandescente. Quando você expira, ela irradia luminosidade por todos os poros do seu corpo, levando felicidade para todos os seres. E enquanto você visualiza isso, você repete mentalmente: possam todos os seres possuir a felicidade e as causas da felicidade. O objetivo aqui é cultivar isso até que a felicidade dos outros seja o que mais importa, o bem-estar. Até que não exista mais a preocupação com o eu ilusório. Tudo bem, gente?
Tranquilo? Quanto tempo? Foi possível meditar? Alguma dificuldade? Qual o passo seguinte dessa meditação? É a reflexão sobre a compaixão. Lon, Ah, oi, depois, Camila. depois eu tenho uma pergunta sobre essa prática. Pode perguntar. Eu queria saber, surgiu na minha prática um sentimento de comparação. É horrível, tá? Confessar isso, mas vou te confessar porque quero o antídoto para isso. De Tá. tipo assim, ah, tá, recebi isso. Horrível, Lama, horrível. Mas podia ter sido melhor. Ah, e aí? Que é isso, né? Parece que é uma inconformidade com o meu próprio karma. Aí eu tentei racionalizar, pô, mas esse aí é o teu karma, cara. Aí eu fiquei assim, e o meu karma é muito bom, né? Eu entrei nessa também, pô, mas podia ter sido muito pior. O seu já é ótimo. Qual que seria, o que é isso que aconteceu e qual que seria o antídoto pra isso? Camila, eu te diria assim, olha, para um praticante, o que é o fundamental e que serviria como uma luva, como antídoto para isso, é o cultivo do contentamento. É a, é a, é a, e o contentamento, ele surge no momento em que você aprofunda a sua prática no reconhecimento autêntico de que as coisas são e como são perfeitas. Elas são simplesmente o desdobramento natural de causas e condições que produzem um determinado resultado. A aspiração de que algo poderia ser diferente do que de fato é, quando você diz, né, mas pô, eu poderia ter recebido mais e daí por diante, é assim, é a desconsideração é, de uma lógica causal natural das coisas, né? Você só tem a condição de fazer essa reflexão, fazer essa meditação e fazer essa reflexão e daí por diante, por conta de causas e condições anteriores que te deram a possibilidade de estar aqui fazendo essa meditação e essa reflexão. E, e por si só, se você é capaz de desenvolver um contentamento em relação a isso, você supera esse tipo de comparação, entendeu? Porque, veja, é claro que sempre poderia ser um pouco melhor, né? A gente pode colocar essa perspectiva, mas isso foge. Agora eu tô te vendo melhor. Isso foge da capacidade de enxergar a realidade tal como ela é, entende? Porque aí tem um descontentamento. E fundamentalmente, assim, sob a perspectiva de um praticante, qual que é a reflexão? Que condições foram criadas para que nesse momento eu pudesse fazer a prática do Dharma e progredir no meu caminho? Se foi uma situação mais ou menos difícil, o importante é que você está aqui, pode fazer essa reflexão, pode praticar, e por si só isso já é suficiente para você desenvolver uma gratidão. Se a gente é capaz de desenvolver gratidão, inclusive em relação a um inimigo que me dá a oportunidade de praticar paciência, olhando de uma maneira verdadeira, não falando de uma hipocrisia aqui, verdadeiramente enxergando que aquele que me provoca faz manifestar de forma mais nítida o meu ego. E é exatamente esse apego ao eu que me faz sofrer no samsara, e ele me dá uma oportunidade de superar esse apego, né, a esse eu que quer ser bem tratado, bem cuidado e daí por diante. Eu posso de verdade, como ensina o Shantideva, utilizar essa como sendo uma experiência para a prática do Dharma. Se eu sou capaz de desenvolver de forma autêntica gratidão até por esse tipo de situação, quiçá por aquilo que, em maior ou menor escassez, eu recebi dos meus pais ou das pessoas em geral. Mas se ainda assim isso for uma dificuldade, Camila, isso se tornar um obstáculo, por isso que eu dei outras opções. Deixa a meditação sobre a mãe, o pai e daí por diante, e pense em geral. Pensam quantas pessoas
contribuíram para você estar aqui viva hoje. E, independentemente delas terem a intencionalidade de fazer qualquer coisa que te beneficiasse na sua vida, elas estavam só trabalhando, recebendo o salário delas, vivendo a vida delas. De alguma forma você se beneficiou, como eu estava dizendo lá, o motorista de ônibus. Se soubesse que você estava dentro do ônibus quando você estava indo para a faculdade, ele só estava garantindo o salário dele, estava cansado, queria chegar logo em casa, estava de mau humor. Não importa. Ele te levou para a faculdade nesse exemplo, entendeu? E eu sou capaz de descer do ônibus e agradecer, porque ele fez aquilo e aquilo me beneficiou, ainda que não houvesse a intencionalidade para mim, entende? Veja, porque é de novo uma perspectiva de enxergar a realidade se afastando de uma perspectiva autocentrada. De que as pessoas que eu agradeço só se elas fizeram para me beneficiar. Se elas não tiveram essa intencionalidade, elas não merecem minha gratidão. Sério? Será que eu não posso agradecer as pessoas que construíram aqui o KPG e que talvez nem soubesse que aqui um dia virá um centro de Dharma, não só um trabalhador, um pedreiro, mas será que não posso ter gratidão por essas pessoas que criaram as condições para eu estar hoje aqui praticando, independentemente da intencionalidade delas, ou seja, tirando o eu, o ego, da referência a partir da qual eu posso ou não ser grato por algo? Entende o que eu quero dizer? Nossa, quando o senhor falou contentamento, imediatamente minha mente identificou espíritos famintos. E aí eu me identifiquei nesse funcionamento e na sequência eu pensei, gratidão pela paciência que meus pais tiveram de lidar com o espírito faminto. Então funcionou demais, Lama. Muito obrigada. Eu tenho a possibilidade de estar de frente deles aqui, do Wagner, da Luísa e tal, e ver a reação deles só nos olhinhos aqui, viu? Mas se eu puder te dizer, por aqui tá tudo certo. Eles estão muito felizes com o seu insight, viu? Mas tem um terceiro que não tá Eu aí, viu? sei, eu Então, sei. assim, só para se saber que Mas no pode caso ser do em relação Wagner, a esse terceiro também. mas no caso do Wagner, se em algum momento ele se sentiu citado, eu quero dizer que ele está em paz aqui, viu? Posso dizer isso, Wagner? Posso dizer isso, Luísa? Uma terapia familiar. É. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem? Lama, só um comentário. É, pensei sobre todas essas reflexões que fizemos aqui, e da minha opinião, que, para mim, as mulheres são as únicas que detêm o amor incondicional a partir do momento, como a expressão que se usou, que nascem como mãe. No momento que se transformam em mãe, os outros seres, nós homens, não conseguimos, na minha opinião, sermos detentores desse amor incondicional que a mulher consegue ter. Então, eu acho que, para mim, funciona muito mais essa visão da interdependência, porque, por ela, eu consigo sair da visão simples do amor da relação pessoal, que o senhor até citou no início do nosso ensinamento, que muitas vezes esse amor da relação pessoal, na verdade, ele é contaminado pelo apego. E olhando pela interdependência, como todo o exemplo que o senhor deu, aí é possível brotar mais esse amor-bondade, né? Ah, Eu acho que é mais certo ah. caminhar por essa trilha. É porque eu acho ótimo você faz, porque na perspectiva da interdependência, ele não é necessariamente interrelacional, assim, porque a interdependência, ela é atemporal, num certo sentido, portanto, às vezes nem tem uma relação direta, né? Como a gente está falando aqui com os trabalhadores que construíram Brasília, por exemplo, né? Mas eu enxergo a cadeia de interdependência que me vincula. Aí a gente passa a olhar o amor como uma lei, não lei escrita, mas uma lei universal, né? Ah, Como uma lei, ah, e não por conta de relações pessoais. ah, ah. E é legal você falar isso como uma lei, porque, dando sequência a esse capítulo falando da compaixão, a gente
faz algumas aproximações seguindo um pouco dessa lógica, de algo incondicionado, de algo não fabricado, mas algo ah, com uma qualidade é, da própria realidade. Usado, mas enfim. Por que que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai falar da compaixão, o texto vai trazer as mesmas referências, né? Diferentes formas, objeto, qual é o objeto da compaixão, o que é a compaixão, como meditar, e qual é o resultado final que se quer com a compaixão. E a compaixão, na perspectiva budista, ela não tem nada a ver com pena, com dó, ela tem a ver com uma profunda aspiração pela cessação do sofrimento. Quando eu falo meu próprio sofrimento, eu posso trazer a referência de autocompaixão e o sofrimento dos outros seres, compaixão num sentido expandido. Então esses dois aspectos eles andam juntos, né? Jian Wai Tu Jie, amor, bondade e compaixão. Eu aspiro à felicidade de todos os seres e aspiro também, busco a cessação do sofrimento de todos os seres numa atitude compassiva, né? E aqui o texto fala é, de diferentes formas de compaixão. Ele fala a compaixão que se refere aos seres, e essa compaixão ela aparece quando se reflete sobre os sofrimentos dos mundos inferiores e dos outros estados de existência. Então aqui eu estou falando de uma compaixão num aspecto relativo ainda. Quando eu falo em bodhicitta, de bodhicitta relativa, porque eu pressuponho um eu e pressuponho outros seres ah, que renascem em condições de profundo sofrimento. E ao refletir e ao meditar sobre essas experiências de sofrimento nos mundos inferiores e daí por diante, ah, isso naturalmente desencadear em mim uma atitude de empatia, empática, como um pressuposto para que naturalmente uma aspiração pela cessação do sofrimento dos seres possa desabrochar, né? Ah, então, uma compaixão condicionada, uma compaixão em relação a um outro, né? Aí ele fala, a compaixão que se refere à natureza das coisas surge quando se está familiarizado com as quatro verdades. Quais são? Samsara é o sofrimento, a causa do sofrimento é a ignorância, mas é possível cessar, e o caminho da cessação. As quatro nobres verdades, primeiro ensinamento do Sr. Buda. Então, a compaixão que se refere à natureza das coisas, quando se está familiarizado com as quatro verdades, e quando, ao reconhecer os dois tipos de causalidade, deixa-se de acreditar que as coisas são permanentes e têm uma existência em si. Constata-se a terrível confusão dos seres que não estão conscientes dessa realidade e somos tomados pela compaixão. Aqui já há uma compreensão um pouco mais profunda da realidade na perspectiva budista, ou seja, quando eu passo a enxergar, quando eu entendo essa dinâmica de causalidade proposta pelos ensinamentos do Sr. Buda, de que há uma experiência intrínseca de sofrimento na, na realidade de alguém que não percebe a sua natureza insubstancial, delusória e daí por diante. Então, na medida em que eu tomo a realidade por aquilo que ela não é, a partir de uma lógica de dualidade, de um eu, de um outro, e todas as emoções perturbadoras que surgem aí, e a partir daí do karma, é, por não conhecer a realidade, portanto, insubstancial e delusória, eu experimento o sofrimento
ao que a gente atribui o nome de samsara. Na medida em que eu começo a compreender melhor, em certo sentido, no início mais racionalmente, mas depois experiencialmente, começa a surgir a perspectiva de uma compaixão que nota o sofrimento dos outros seres por estabelecer uma relação com a realidade confusa e delusória. Entende o que eu quero dizer? Uhum. E a terceira, a compaixão sem referência, manifesta-se quando, pela meditação, damos-nos conta que tudo é vacuidade. Sente-se então uma compaixão fora do comum por todos os seres que acreditam na existência real das coisas. Aqui nós estamos falando mais da perspectiva já da Bodhicitta última. Uma profunda aspiração pela cessação do sofrimento dos outros, mas não condicionada por uma lógica de dualidade. Conhece-se a realidade tal como ela é. A partir daí, não se experimenta mais o sofrimento, que é um estado de consciência búdico, mas ainda assim não se é indiferente ao sofrimento dos seres que continuam experimentando a realidade numa perspectiva delusória, entende? Então desenvolve-se aí um tipo de compaixão incondicionada, última. Bom, qual que é a questão que se coloca aqui? Essa compaixão última, ela é fabricada? Ela é adventícia? Ou ela é a natureza dinâmica da mente? Eu estou falando em compaixão aqui como sendo um afeto? Ou eu estou descrevendo aqui a natureza em si dinâmica da mente? Entende? Eu fabrico algo que é um sentimento de amor, ou isso é a realidade dinâmica? Isso não é adventício. E essa é a questão fundamental. Quando a gente vai falar em natureza da mente, a gente fala em três aspectos fundamentais. Um ootompa é essência, é vacuidade. A segunda palavra que se usa é ranzinsewa, que é a natureza luminosa ou clara. E aqui nós estamos falando de dois aspectos fundamentais. A qualidade de manifestação, de, digamos, surgimento da aparência. Então, quando eu estou olhando para a mente, eu estou falando dessa faculdade de aparência, de experiência. Por exemplo, as experiências sensoriais. Na mente surge consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Isso é uma faculdade de manifestação da mente. E, além disso, a capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Esse é o segundo atributo da mente. Renzinsewa, claridade ou luminosidade. A mente é vacuidade, ao mesmo tempo ela tem essa faculdade de manifestação, de ocorrência, e há uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Não há uma ação deliberada em conhecer, no momento em que o meu olho entra em contato com o sino, uma consciência visual do sino. Essa experiência sensorial, essa aparência surge na mente e a mente é capaz de conhecer e até rotular sino. Segundo atributo. E o terceiro, há uma dinâmica da mente. Ela não é estática. E eu fiz a minha lição de casa aqui. A palavra em tibetano para essa dinâmica da realidade é tugje. Tugje, a tradução de tugje é compaixão. Portanto, o que está se dizendo é que a dimensão dinâmica da mente, porque ela não é estática, ela não é algo parado, vazia e daí por diante. Eu estou falando de uma capacidade de manifestação, de uma capacidade de conhecer e de uma certa dinâmica. Há movimento, a natureza
desse movimento é compaixão. A linhagem Dzogchen vai colocar isso com uma dimensão responsiva. E qual é a aproximação que eu posso fazer? A dinâmica da realidade, se você pegar um ser unicelular, uma ameba, ela funciona numa lógica de equilíbrio homeostático, de expulsão, retenção de líquido e daí por diante. Ela funciona numa lógica de responsividade diante da realidade. Se eu pegar os seres mais complexos, que possuem um sistema nervoso autônomo, por exemplo, ele funciona no modo de sobrevivência. O meu organismo ele se autorregula, eu não preciso dizer coração bate na hora que eu acordo, pulmão puxa ar. Não, esse organismo ele tem uma lógica autônoma de autopreservação e sobrevivência, sem que haja uma ação volitiva que mande um comando, sobreviva aí. É o comportamento natural desse organismo mais complexo, como uma postura de responsividade de um ser unicelular. Há uma dinâmica da realidade. Essa dinâmica da realidade, marcada por uma. Vamos colocar. Nesses termos, talvez eles não sejam os mais apropriados, mas por uma dinâmica natural de autopreservação e sobrevivência, numa lógica homeostática mesmo de equilíbrio, fundamentalmente se traduz em quê? Uma busca por estabilidade, equilíbrio e uma evitação do sofrimento, da dor, do infortúnio e daí por diante. Os animais, os seres humanos, eles ou não é que eles se movem numa dinâmica de encontrar equilíbrio, bem-estar e evitar sofrimento. Olha os animais. Busca de alimento, reprodução e daí por diante. Olha os humanos. Busca da satisfação de um prazer, de um desejo e daí por diante. Há uma dinâmica de realidade cuja natureza traz uma dimensão de responsividade diante daquilo que se manifesta na realidade e que é traduzido como sendo tuje, compaixão. Eu estou dizendo tudo isso porque no momento em que se alcança o estado de Buda, a atividade de um Buda, ela não é fabricada, ela não é adventícia, ela não é produzida, ela é natural. Se dissolve uma apreensão de um eu e de um outro, e num estado de Buda plenamente desperto, na perspectiva Mahayana, fundamentalmente, o que faz um Buda? Um Buda se move com um único e exclusivo propósito, voltado à cessação de sofrimento de todos os seres. Isso não é fabricado. Isso é da natureza da mente, que uma vez desabrochada da maneira mais pura, possui uma dinâmica compassiva. Essa é a maneira pela qual a gente vai diferenciar as formas de compaixão e expressar uma forma de compaixão última, a bodhicitta última. Não condicionada por uma relação de dualidade, mas como sendo a expressão manifesta de uma mente desperta. Ficou claro, gente? Tudo bem? O que eu queria propor para vocês nesses 5 minutos finais? Que a gente pudesse, seguindo na mesma meditação que a gente foi fazendo de amor-bondade, trazer a referência de sofrimento. Ou seja, do mesmo jeito que eu aspiro à felicidade de todos os seres, assim como eu, todos os seres buscam evitar infortúnio, dor, sofrimento e daí por diante, que eu possa, a partir da minha própria experiência de aspiração de cessação de sofrimento, expandir isso para todos os seres, ainda num exercício relativo, de bodhicitta relativa, pensando nos outros e daí por diante. Até que, na medida em que a prática for evoluindo, eu seja capaz de desenvolver uma atitude de compaixão
não dual, incondicionada, para além da lógica de dualidade, como sendo, na verdade, o desabrochar da minha mente tal como ela é, lúcida e compassiva. Sabedoria e compaixão, né? Assim, lucidez e compaixão. Isso é a natureza da mente. Isso é que a gente vai, aos poucos, cultivar na medida em que a gente for evoluindo na prática. Mas agora, vamos fazer uns 5 minutos, então, da meditação em compaixão? Como um treinamento deliberado aqui, com o propósito do quê? De superação do apego à paz do nirvana para si só. Esse é o antídoto que a gente está praticando aqui. Então, vamos lá. Então, vamos voltar a nossa atenção à respiração por alguns instantes, para sair da mente mais discursiva, dos raciocínios. Vamos estabilizar a mente. Simplesmente observa o ar entrando e saindo, sem julgamento. E uma vez tendo estabilizado a mente, vamos resgatar a meditação anterior que a gente vinha fazendo. Seja considerando todos os seres como tendo sido nossas mães desde tempos sem princípio. Seja sob a perspectiva de interdependência e o sentimento de gratidão de podermos estar aqui, termos realizado aquilo que a gente realizou. Naturalmente, se aqui estamos ou se realizamos, não foi de uma maneira isolada, foi de uma forma interdependente com todos os seres. Do passado, do presente. Ou seja, a partir de um sentimento que você experimentou como pai ou cuidador de alguém, de um amor incondicionado, entendendo que todos os seres são destinatários de um amor dessa natureza de alguém. Enfim, usando cada um dessas três possibilidades que a gente usou na meditação, vamos trazer o lado da sensação do sofrimento. Todos esses seres, assim como nós, buscam ao final e ao cabo, de formas diferentes, de maneiras diferentes, ao longo da sua vida, nos seus gestos, nas suas ações, a tradução de toda a nossa dinâmica, de todo o nosso movimento na vida, é buscar equilíbrio, tranquilidade, paz interior ou felicidade e evitar dor, frustração, infortúnio, sofrimento. Todos os seres buscam a mesma coisa. E se, portanto, há uma gratidão que nós desenvolvemos na nossa meditação por todos os seres, eu vou convidar vocês a cultivar um profundo sentimento de amor, bondade e compaixão incondicional. Visualizem essa esfera de luz na altura do seu coração
Quando você inspira, essa luz fica mais irradiante, mais incandescente. Quando você expira, essa luz irradia luminosidade para todos os seres, passando por todos os poros do seu corpo, levando saúde, paz, tranquilidade e a cessação do sofrimento. E enquanto você integra essa visualização, você repete mentalmente: possam todos os seres alcançar a felicidade e as causas da felicidade. Possam eles se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Integra a sua respiração na visualização. Inspira, a luz fica mais incandescente. Expira, a luminosidade emana por todo o seu corpo, levando paz, saúde, tranquilidade, liberação do sofrimento para todos os seres. E enquanto você visualiza, você repete mentalmente: possam todos os seres possuir a felicidade e as causas da felicidade. Possam eles se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos os seres possuir a felicidade e as causas da felicidade. Possam eles se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos os seres possuir a felicidade e as causas da felicidade. Possam eles se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos os seres possuir a felicidade e as causas da felicidade. Possam eles se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Tudo bem, gente? A ideia é que a gente expanda isso a ponto de ser o motor da nossa existência, né? Verdadeiramente aspirar isso por meio dos nossos gestos, das nossas ações e cultivar isso num treinamento mental também. Essa é a maneira de fazer um enfrentamento ao apego à paz do nirvana para si próprio. Que a gente vai ver a partir da semana que vem é o quarto e último antídoto contra o apego, né? É assim que ele coloca, ao desconhecimento, ao caminho que leva ao despertar, que vai ser o cultivo da bodhicitta da aspiração e bodhicitta da aplicação, as 6 paramitas. Aí depois a gente falar do fruto, que é o estado de Buda, e a atividade, que é a atividade de um Buda. Tudo bem? Quem está em casa, tudo bem? Lama, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Gostaria de ter contato com o texto que o senhor está seguindo, que é do Gampopa, né? Queria saber se ele tem, se ele é digital, se poderia falar qual que é o título, que eu tenho algum texto do Gampopa. Eu queria saber se é o mesmo para poder. A gente tem ele disponível no nosso site do KPG, que é o kalu.org.br. O texto é o Precioso Ornamento da Liberação. Tem ele em PDF, ele é aberto, ele é gratuito, você pode baixar lá se você quiser.
Mas ele está disponível na internet para todo mundo que acessa o nosso site e tal. É o Precioso Ornamento da Liberação do Gampopa. Você pode entrar lá, tem lá os ensinamentos e tal, aí você vai encontrar lá o PDF. Depois de Brasília, tem Perfeito. a loja. Obrigado. Você está em Brasília, Milton? Não, eu estou em São Paulo, em Ribeirão Preto. Ah, tá bom. Não, porque se você quisesse também a gente tem na nossa lojinha aqui, não posso deixar de fazer a propaganda aqui. Fui Tá bom, lembrado, mas você pode baixar ele em PDF sim, tá bom? certo. Obrigado. Imagina. Vamos fazer a nossa dedicatória então, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Lama, Glenira aqui. Oi, Eu queria Glenira. mandar um abraço para o senhor pelo Dia dos Pais e para todos os pais da Sanga, viu? Um grande abraço. Obrigado, viu, Glenira? Agradeço.